primeira coisa que ninguém nunca fala para um garoto antes de ele virar homem é que mais importante do que você escolher aquilo que você quer conquistar é você saber aquilo que você vai abrir mão e perder. As redes sociais bombardeiam a gente com um discurso de que a gente pode ser qualquer coisa. Elas bombardeiam a gente com a ideia de que o homem tem que ser alto, tem que ter voz grossa, tem que ser mega atlético, cabelo longo. Nessa do cabelo longo eu já nem me encaixo mais. Ele tem que ser mega inteligente, bem sucedido, ganhando mais do que 15 mil por mês, provedor. E cara, pra quem tá começando nesse mundo, não tem saúde mental que aguente. É muito mais cômodo e confortável você ficar deitado na sua cama assistindo hentai no seu smartphone do que você eventualmente levantar, tomar um banho, lavar essa cara e sair pra luta. Só que você sair desse conforto é o que torna as coisas mágicas. E você tem que saber que você não vai dar conta de abraçar o mundo. Porque querer abraçar o mundo é, na maioria das vezes, o que vai causar a sua ansiedade. E deixa eu te contar um segredo. Você não consegue fazer tudo de uma vez só. E adivinha só, é normal. Você não precisa se comparar com o seu colega de turma, com o influencer das redes sociais, se você não conseguiu a mesma coisa que ele. Porque a única pessoa que você pode se comparar é você mesmo. E quando você decide tomar uma atitude e ter alguma coisa e buscar alguma coisa, automaticamente você vai abrir mão de uma. Quando eu escolhi ter um carro antigo como algo meu, eu abri mão da segurança que um carro moderno traz, dos confortos que um carro moderno traz, para viver uma paixão minha desde a infância. Quando eu escolhi estar aqui na frente da câmera gravando para o YouTube, eu escolhi dizer foda-se para qualquer opinião que alguém poderia ter sobre mim. Eu escolhi abrir mão de uma noite que eu poderia sair na sexta-feira para tomar uma cerveja com meus amigos, para eu ficar em casa editando e poder cumprir um cronograma que vocês assistem aqui todas as terças e quintas. Quando eu escolhi fazer uma graduação em letras, lá no começo da minha carreira, eu escolhi sabendo que o tempo que eu trabalharia na roça ajudando meus pais, ou por dia com vizinhos, quando eu morava no sítio, ia diminuir. E adivinha só, eu encarei as consequências disso. Pro bem ou pro mal, eu sabia que eu ia perder alguma coisa. Eu sabia que eu ia ter que abrir mão de alguma coisa. E é isso o que faz a vida ser bela. Isso faz parte da escolha. Não da luta que eu queria ganhar, mas daquela que eu sabia que eu ia perder. E para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Júnior, eu sou professor atuante em sala de aula desde 2018, tradutor e intérprete, palestrante, e essas são 6 verdades que ninguém conta para nenhum moleque antes de ele virar homem. A segunda coisa que ninguém fala é que é importante você estar no campo de batalha, só que mais importante do que isso é você saber tirar a sua armadura e descansar um pouco. Tem um canal que eu acompanho há muito tempo, do Dwayne, do Dry Creek Wrangler School, e num vídeo dele, que o título é The Man in the Arena, o Homem na Arena, ele comentou um negócio que ficou na minha cabeça por um bom tempo, que ele diz o seguinte: nunca tenha o seu foco 100% em vencer e desvie todo o seu foco de tentar. Porque de 100% da sua atenção, deixe 80% dela em tentar e 20% só em vencer. Porque quando a gente foca só no resultado que a gente quer conquistar, a gente se sobrecarrega muito com uma ansiedade, com um estresse mental que afeta as pessoas à nossa volta, seja sua namorada, sua mãe, seus irmãos, se você mora ainda com seus pais, as pessoas envolvidas no seu ambiente de trabalho. Todo mundo é afetado quando você não tá legal, quando a sua batalha tomou uma proporção que você não tem descanso. E no mundo que a gente vive hoje, como eu disse antes, com todo mundo bombardeando a gente, dizendo que homem tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, é muito comum também que quando a gente pare para descansar um pouco, a gente se sinta culpado. A gente está deitado um pouco, quase cochilando, e aí pensa: eu devia estar produzindo, eu devia estar gravando, eu devia estar editando, eu devia estar estudando. Eu passo por isso o tempo inteiro. Só que até mesmo eu tenho que me obrigar a pisar no freio, a diminuir uma marcha, abaixar um pouco a janela e sentir o vento entrando para refrescar. Porque se eu vivesse toda a minha vida sem nenhuma diversão, eu não teria tanta experiência quanto eu tenho hoje em dia. E eu vivi muita parte da minha vida colocando uma pressão imensa em mim mesmo, em estudo, em estética, em carreira, em relacionamentos. E chegou um momento que a minha estética não estava tão boa, onde eu não conseguia dar certo num relacionamento com uma garota que eu amava, aonde eu não me enquadrava no ambiente onde eu estava trabalhando. Eu pensei em parar a minha graduação. Isso tudo só aconteceu porque eu estava tão focado, com a minha visão tão centrada naquilo, que eu esqueci de diminuir e olhar um pouco à minha volta. A gente não é uma máquina
programada para trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem nenhum descanso. E qualquer máquina que opera nesse regime, se ela não tiver manutenção, tem fadiga em materiais. E quando rola uma fadiga em material, meu amigo, que quebra um dente de uma engrenagem, que um parafuso começa a afrouxar e ele não é apertado, a gente sofre. E a gente paga um preço. Esse preço pode ser um burnout, pode ser uma crise de ansiedade, pode ser uma crise depressiva, pode ser qualquer coisa que indique que a sua cabeça está cansada demais para continuar. Terceira coisa que ninguém fala, pode parecer bem óbvio, mas existem situações que às vezes até o óbvio a gente tem que falar, é que as coisas que você quer estão nas atitudes que você não toma. Ah, eu queria muito lançar aquele shape. E você tá na academia se alimentando legal? Ou você tá deitado no sofá comendo Doritos e tomando refrigerante? Ai meu Deus, eu queria muito ter uma namorada. E você tá usando um aplicativo de namoro ou alguma coisa pra conhecer pessoas? Ou você só tá digitando isso num fórum de incel na internet? Ai nossa, eu queria muito aprender a tocar violão. Legal, você comprou um violão e tá procurando cifra, forma de aprender? Ou isso tá só no campo das ideias? O campo das ideias é extremamente fértil porque a gente consegue desenvolver muita coisa. A minha ideia de começar um canal no YouTube já existia há muito tempo. A minha ideia de ir atrás de aprender um outro idioma já existia também há muito tempo. Só que elas não aconteceram até o momento que eu decidi colocar elas em prática. Eu só tenho as formações que eu tenho porque um dia eu decidi que eu ia estudar. Eu só toco os instrumentos que eu toco hoje em dia porque eu falei que eu ia aprender. Então de nada adianta você ficar sonhando com o shape sagrado dos deuses se você não faz nem sequer uma corridinha para manter o seu aeróbico em ordem. Não faz sentido você falar que queria tocar guitarra igual o Stevie Ray Vaughan se você não sabe nem a sequência das cordas e como afinar elas. Tudo aquilo que você quer alcançar está a uma atitude. Aquela atitude que você não tomou. A próxima coisa que provavelmente vocês já ouviram alguém falar antes, mas nunca pararam para se pensar, é que fugir dos problemas não vai fazer com que eles deixem de existir. Ai minha nossa, eu tô me sentindo muito gordo. Eu vou dormir. Ai minha nossa, a minha namorada me deu um pé na bunda. Eu vou dormir. Ai minha nossa, eu tô devendo 3.000 no meu boleto na parcela do Nubank. Eu vou dormir. Cara, se você não tem a mínima resiliência para você parar, ficar de frente a um erro que você cometeu, encarar ele e buscar formas de resolver isso, você nunca vai virar um homem. Você vai ser no máximo um menino num corpo de adulto. E o mundo tá cheio desse tipo de coisa. O mundo tá cheio de mães que criam seus filhos sozinhos porque o namorado que era muito bom ficante na balada não tinha capacidade de cuidar de uma criança. O mundo tá muito cheio de pessoas que inventaram o YouTube, mas não eventualmente executaram a ideia. E teve só uma pessoa que foi atrás disso. O mundo está cheio de gente que queria uma melhor saúde, mas que não se cuidou. E por não se cuidar, acabou desenvolvendo uma doença. Depois que você é diagnosticado com isso, é muito fácil você procurar um remédio e lidar com isso e viver reclamando. Mas se você tivesse encarado aquela atitude de antes e trabalhado para evitar esse tipo de problema, você não estaria lidando com isso agora. E por mais que a zona de conforto seja, como o próprio nome diz, confortável, como adulto, a nossa obrigação é olhar para os problemas que a gente tem, para as dívidas que a gente tem, para as coisas mal resolvidas e buscar uma forma de acertar. Porque enquanto você fugir do problema, sempre vão tratar você como uma criança que não tem responsabilidade. Mas a partir do momento que você assume a sua culpa e começa a buscar uma forma de resolver, garoto, talvez as pessoas te vejam de uma forma um pouquinho diferente e a sua forma de ver o mundo mude também. E é de pessoas assim que a gente precisa. A penúltima coisa que ninguém conta pra você é que o mundo te quer distraído. E se você não tiver um mínimo de disciplina pra botar a tua cabeça no lugar e fazer alguma coisa, amigo, a gente não vai ir muito longe. O feed de uma rede social ele é interminável para manter o usuário mais tempo numa plataforma. A maioria das plataformas de vídeo curto tem um vídeo que ele tem um gancho que ele termina e começa de uma forma que te prenda num looping para você assistir por mais tempo. E todas essas coisas servem para te fazer ficar parado no lugar aonde você tá. E cara, existem muitos caras que ficam nessa pegada. Eu escutei um podcast há algum tempo atrás, onde tem uma moça que ela comenta que antigamente, na época de Elvis Presley ou coisa desse tipo, um homem para ele conseguir conquistar uma mulher, ele tinha que ter algum diferencial.
ele tinha que ter um bom trabalho, ele tinha que ter uma boa aparência, ele tinha que ter alguma coisa que o destacasse no meio da multidão, porque assim ele conseguiria não só conquistar a garota, como também desenvolver outras capacidades de lidar com a comunidade. E hoje em dia, quando o cara tá triste, não tem uma vida tão boa, não tá com um shape tão legal, mas ele tem um mínimo de tesão, ele pega o celular e ele abre uma página pornográfica. Isso é Distraction 101. Isso é o básico para te deixar confortável e não buscar aquilo que você pode alcançar. Não estou dizendo que todo mundo tem que ser um milionário. Não estou dizendo que todo mundo tem que comprar um curso na internet, produzir um livro e faturar 100 mil reais por mês todos os meses. Não, muito disso. Mas que você deve ter capacidade de pelo menos conseguir lavar sua louça, passar um pano no chão, de guardar as suas roupas e de tomar banho e escovar os dentes, cara, isso é o básico e você deve ter, independente da sua idade. Porque se você por algum acaso mantiver seus comportamentos com uma namorada ou coisa do tipo, seu relacionamento, seu namoro nunca vai passar disso. Porque namoro serve pra gente conhecer a pessoa que a gente tá lidando. E se ele acaba, amigo, é porque ele não era pra ser. E você não tem que ficar chorando por isso. Você tem que lutar contra as distrações do mundo à sua volta. Como você vai fazer isso? Cara, eu não sei. Mas eu posso falar num vídeo o que eu fiz no meu caso, se isso servir para ajudar vocês. E a última coisa que ninguém te fala é que você não vai dar conta de todas as expectativas que o mundo coloca em cima de você. E você decide se isso é bom ou ruim. Quando a gente nasce homem, é colocado muita pressão em cima da gente para a gente buscar muita coisa. Como eu disse no começo do vídeo. E tem muitas coisas que são cobradas da gente, enquanto o ambiente que a gente vive, as pessoas que estão à nossa volta. E como o assunto do chato é sempre ele mesmo, eu vou pegar um pouco de exemplo por mim. Por eu ser o filho mais velho do meu pai, sempre foi colocado uma pressão de que eu deveria ser como ele, ou tão bom quanto ele. Por eu ser um cara que eu sempre tive as notas um pouco acima da média na minha época de colégio, era cobrado que eu me tornasse um senhor de um gênio que deveria saber de tudo e ser inteligente em tudo, quando na realidade não foi isso que aconteceu. Eu pisei muito na bola. E eu sou homem o suficiente para bater no peito e falar, eu errei. Porque é isso que um homem faz. Eu não cumpri boa parte do que todo mundo esperava de mim. Eu tô preocupado com isso? Teve uma fase que eu já fiquei muito preocupado com isso. Agora, hoje em dia, amigo, foda-se. Hoje em dia, a minha preocupação é eu me tornar melhor do que eu era ontem. É produzir um conteúdo de qualidade para você que está assistindo. É dar certo na minha graduação, na minha pós-graduação, chegar como professor universitário. É manter meu carro sempre fantástico como ele sempre foi. E se tem gente que vai gostar de eu pensar assim ou não, eu tô pouco me lixando. Porque só eu sei das minhas dores de cabeça, das coisas que eu tive que abrir mão para chegar onde eu tô e ter o que eu tenho. E só eu sei do quanto eu já passei noites em claro, tendo crise de ansiedade, pensando, imaginando se eu ia conseguir chegar ou não aonde eu queria. E saber que eu não tenho que atender às expectativas dos outros foi tirar um peso enorme das minhas costas. Um peso que eu não sou obrigado a carregar e que eu não acho que ninguém seja. Se você quer para agradar outras pessoas, eu não tenho nada contra. Mas e quando que você vai agradar a você mesmo? E se você concorda com tudo que eu falei ou não, deixa aqui nos comentários, considere se inscrever e deixar o like aqui também. Considere também, claro, só se você quiser e puder, fazer uma doação na chave Pix que está aparecendo aqui. Doações como essa ajudam criadores de conteúdos independentes como eu, não só a continuar produzindo conteúdo de graça que você está consumindo, como também a melhorar os equipamentos que eu uso nas minhas gravações. O meu nome é Claudio Júnior e muito obrigado pela sua atenção.